eu tenho, né, diante de Deus, de apresentar Cristo à minha filha, de conduzir ela em um caminho que leve ela para Cristo, eu comecei a pesquisar materiais, preparava encenação, preparava teatro, fazia já memorização de versículos, recitação de salmo com minha filha, mas eu me sentia muito insegura ainda. Eu sabia que eu não estava tendo algo sistemático, algo... eu tinha insegurança, apesar de confiar em Deus, né? Eu dizia, ó, eu tô aqui me esforçando, Senhor. Eu cheguei a conversar com meu pastor algumas vezes, passava para ele as ideias, se eu estava fazendo correto, se eu estava falando, fazendo assim, alguma besteira, a forma de apresentar a Bíblia, eu escrevia uns textozinhos, mandava para o meu pastor dar uma olhada. E foi assim, diante dessas inquietações que Deus já havia colocado, né, já estava ali colocando em meu coração, a igreja, a qual eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, em um bairro daqui de Salvador, chamado Castelo Branco. E quando eu estava nessas inquietações, a igreja anuncia, né, um decamp, que eu entendi que era um evento para criança, em um sábado à tarde. Então minha filha foi. Ela estava com 4 anos, foi quando chegou lá, fez a questão do cadastro todo, e aí Margot, né, que foi responsável pela realização desse evento, Margoerita, nessa realização eles perguntam se as crianças podem se manter para esses encontros, esse compromisso todos os sábados, e foi assim que a minha filha começou a participar de um PG de Margot na igreja que eu congrego. Só que quando minha filha começou a participar, eu comecei a ter acesso ao material. O material que vinha para casa, as devocionais, os cards, e aquilo já foi me chamando a atenção. Aí eu procurei Margot para falar com Margot que se ela poderia me passar o material para no sábado que minha filha não fosse, eu aplicar em casa. Que eu não teria condições de levar ela todos os sábados, porque eu não moro próximo à igreja. E aí ela me passou, e aí Margot viu em mim, né, uma possível líder. E ela começou a me explicar que o camp foi desenvolvido para que os pais pudessem discipular os seus filhos. E isso foi me encantando, porque era realmente o que eu desejava, o que eu queria. E aí Margot pegou o material, passou para mim. Eu fui lendo o material e quanto mais eu lia, assim, mais eu me alegrava no Senhor. Então, a minha chegada ao camp foi uma resposta de oração. O Senhor trouxe essas inquietações, eu orei e aí fez com que Margot conversasse com meu pastor abraçou o projeto, levou para a igreja e assim eu tive acesso. Quando Margot viu o meu interesse, ela começou a me conduzir para que eu ficasse fazendo as reuniões com a minha filha. E foi assim que eu fui aos poucos assumindo a liderança, né, de Bia. E aí e aí surge o meu primeiro PG, que é o PG com a minha filha, Bianca, que aí na época ela tinha 4 anos e 4 meses, mais ou menos. E assim a gente inicia. E quanto mais eu ia conhecendo o material, aprendendo a lidar com o material, aquilo foi assim me dando muita alegria. Tanto que no dia, o ano passado, nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, porque nós não conhecemos pessoalmente, que tivemos a oportunidade de conhecer a missionária Cláudia. Foi uma alegria muito grande vê-la, sabe? Conhecer aquela pessoa que construiu de uma forma sistemática, organizada, o currículo do camp. Porque era o que eu queria, porém eu não tinha condição de fazer, tentava fazer do meu jeito. E quando eu vi aquele material pronto, né? O material é pura palavra de Deus, só que com perguntas, com questionamentos, de uma forma muito divertida, eu realmente me encantei. E foi assim que eu tive acesso ao camp e me tornei líder da minha filha.